Bem-vindos ao Crimes e Mistérios. Hoje, vamos mergulhar na história de um dos assassinos mais notórios da América, o Estrangulador de Boston. Entre 1962 e 1964, 13 mulheres foram brutalmente assassinadas em Boston, e até hoje, o caso continua a gerar debates e dúvidas. Quem era realmente o Estrangulador de Boston? Foi Albert DeSalvo o único responsável ou estamos diante de um caso de múltiplos assassinos? Vamos descobrir. Entre 1962 e 1964, 13 mulheres, com idades entre 19 e 85 anos, foram mortas. Vamos analisar os crimes em detalhes. A primeira vítima foi Anna Islesers. Anna foi encontrada na sua casa, estrangulada com o cinto do seu roupão. O local do crime indicava sinais de luta, mas não havia arrombamento na porta. Inicialmente, a polícia suspeitou de um assalto, mas o padrão de estrangulamento foi notado mais tarde em outras vítimas. Mary Mullen, de 85 anos, Mary sofreu um ataque cardíaco durante um possível ataque do assassino. Não houve sinais de estrangulamento, mas a morte foi associada ao estrangulador devido ao momento e circunstâncias incomuns. Nina Nichols, de 68 anos, foi encontrada estrangulada com uma meia. A sua casa foi revirada, sugerindo um assalto. Apresentava sinais de violência sexual. A quarta vítima, Helen Blake, de 65 anos, foi estrangulada com as próprias meias. O corpo foi encontrado parcialmente despido, com sinais de agressão sexual. A semelhança no modus operandi sugeria ligação com os outros casos. A vítima número 5 foi Ida Igra, de 75 anos. Encontrada estrangulada com uma almofada pressionada contra o rosto. O corpo estava posicionado de forma estranha, sugerindo que o assassino manipulou a cena após a morte. Jane Sullivan, de 67 anos, foi a sexta vítima. Encontrada de joelhos, com a cabeça submersa num lavatório. Foi estrangulada com um pedaço de pano. A sua morte só foi descoberta dias depois, devido ao cheiro. Após as 6 primeiras vítimas, que eram todas idosas, o assassino passou a atacar mulheres mais jovens, sugerindo uma mudança no padrão. Vítima 7, Sophie Clark, de 20 anos. Era uma estudante universitária, que foi estrangulada com as suas próprias meias. O apartamento não apresentava sinais de arrombamento, indicando que ela pode ter deixado o assassino entrar. Sinais de agressão sexual foram encontrados. Patricia Bissett, de 23 anos, foi a vítima número 8. Estrangulada com um cordão, o corpo foi encontrado na cama, parcialmente despido. O local do crime parecia mais controlado, sugerindo um assassino experiente. Mary Brown, de 69 anos, vítima 9. Foi estrangulada com as meias. A casa apresentava sinais de roubo, mas o assassinato foi associado ao estrangulador devido ao método utilizado. Vítima 10, Beverly Sammons, de 23 anos. Encontrada estrangulada com um lenço e esfaqueada várias vezes. Diferente de outras vítimas, não havia sinais claros de agressão sexual. A violência do crime sugeria raiva ou desespero por parte do assassino. Evelyn Corbin, de 58 anos, foi a vítima número 11. Estrangulada com as próprias meias. O corpo estava parcialmente despido, com sinais de agressão sexual. O assassino consumiu comida no local, deixando pistas, como copos e talheres com impressões digitais. Joan Graf, de 23 anos, foi a vítima número 12. Estrangulada com uma meia calça. O corpo foi encontrado em posições sugestivas, indicando que o assassino manipulou a cena após o crime. A ausência de sinais de luta sugeria que o assassino era conhecido ou que a vítima foi apanhada de surpresa. A última vítima, Mary Sullivan, de 19 anos. Foi estrangulada com um cachecol. O local do crime foi um dos mais violentos, com sinais claros de agressão sexual. Décadas depois, o ADN encontrado no local ligou Albert DeSalvo ao crime. Modus operandi. A idade das vítimas variava entre 19 e 85 anos, indicando uma mudança significativa no perfil ao longo dos assassinatos.
O método, estrangulamento usando objetos pessoais das vítimas, como meias, lenços ou cintos. Os locais, casas das vítimas, sem sinais de arrombamento, o que sugere que o assassino era convidado a entrar ou sabia como se infiltrar. A violência sexual, presente em muitas, mas não em todas as cenas do crime, o que reforça a teoria de múltiplos autores. O início da investigação. As primeiras mortes. O caso começou com o assassinato de Anna Islezers, em 14 de junho de 1962. A princípio, a polícia considerou o caso um roubo seguido de homicídio. Apenas quando as mortes se acumularam e padrões começaram a surgir, a polícia percebeu que enfrentava um possível assassino em série. Reconhecendo o padrão, as vítimas eram predominantemente mulheres, variando de idosas a jovens adultas, e todas foram encontradas em suas casas, estranguladas com objetos pessoais. A falta de sinais de arrombamento sugeria que o assassino era capaz de convencer as vítimas a deixá-lo entrar, possivelmente usando charme ou pretextos convincentes. As dificuldades na investigação. Em primeiro lugar, existia a falta de recursos e tecnologia. Na década de 1960, a polícia não tinha acesso a ferramentas modernas como testes de ADN ou bancos de dados centralizados de impressões digitais. Sem tecnologia avançada, a identificação do suspeito dependia de testemunhas, confissões e padrões forenses rudimentares. Local do crime contaminado. Alguns locais dos crimes foram contaminados por policiais ou curiosos, comprometendo provas importantes. A falta de treinamento especializado para lidar com homicídios em série foi um obstáculo significativo. Crimes aparentemente desconexos. O intervalo entre os assassinatos e a mudança no perfil das vítimas, de idosas ou mulheres de meia idade para mulheres mais jovens, confundiram os investigadores, que inicialmente acreditaram estar a lidar com mais de um criminoso. O impacto da mídia. A cobertura nos mídia foi intensa. Os assassinatos rapidamente ganharam atenção da mídia local e nacional. Os jornais apelidaram o assassino de "estrangulador de Boston", e manchetes sensacionalistas aumentaram o pânico público. A polícia de Boston enfrentou uma pressão imensa para capturar o responsável, o que levou a investigações apressadas e algumas prisões erradas. A histeria coletiva também resultou em uma série de falsas denúncias de estrangulamentos e suspeitos. A polícia entrevistou centenas de pessoas, incluindo conhecidos das vítimas, vizinhos e indivíduos com histórico de crimes sexuais. Suspeitos foram interrogados, mas nenhuma ligação concreta foi estabelecida com os assassinatos. Investigadores começaram a traçar perfis das vítimas para entender o modus operandi do assassino. A ausência de sinais de arrombamento levou à teoria de que o assassino podia ser alguém que as vítimas confiavam ou que usava um pretexto convincente para entrar nas casas. A polícia de Boston colaborou com departamentos vizinhos e com o FBI, que começou a aplicar técnicas rudimentares de criação de perfis criminais. Avanços e quebras na investigação. Em 1964, DeSalvo foi preso por uma série de crimes sexuais conhecidos como "Caso do Homem Medidor". Durante sua prisão, ele confessou os assassinatos do estrangulador de Boston, mas a confissão gerou controvérsias. Falaremos de essa confissão mais à frente. Alguns dos assassinatos atribuídos ao estrangulador apresentavam diferenças marcantes no modus operandi, sugerindo que poderiam ter sido cometidos por outra pessoa. Investigadores revisaram outros casos de homicídio na área para determinar se poderiam estar relacionados. Provas cruciais e problemas. Objetos pessoais usados no estrangulamento foram recuperados dos locais dos crimes, mas não continham impressões digitais utilizáveis. Fibras e outros traços foram analisados, mas a tecnologia da época não permitia comparações precisas. Embora DeSalvo tenha confessado, ele errou detalhes importantes sobre alguns dos crimes. Isso levou a dúvidas sobre a veracidade de sua confissão e sobre se ele era realmente o estrangulador. Após a confissão de DeSalvo, a polícia de Boston considerou o caso resolvido, mas não o acusou formalmente dos assassinatos. Ele foi condenado por crimes menores e enviado para a prisão, onde foi assassinado em 1973. Em 2013, avanços no ADN conectaram DeSalvo ao assassinato de Mary Sullivan, a última vítima conhecida.
No entanto, não há provas concretas ligando-o a todos os outros assassinatos, deixando aberta a possibilidade de que mais de uma pessoa possa ter sido responsável. Agora vamos analisar em mais detalhe a confissão de Albert DeSalvo. Albert DeSalvo confessou ser o estrangulador de Boston enquanto estava preso por uma série de invasões domiciliares e crimes sexuais. Esses crimes não estavam inicialmente ligados aos assassinatos do estrangulador. Antes de sua prisão, DeSalvo era conhecido como Homem Medidor. Ele fingia ser funcionário de serviços de medição para entrar nas casas de mulheres. Durante essas visitas, ele as assediava ou abusava sexualmente. Este padrão de comportamento reforçou a suspeita de que ele poderia ser o estrangulador. DeSalvo não era inicialmente suspeito dos assassinatos do estrangulador de Boston. No entanto, enquanto estava preso, ele confidenciou os crimes a outro prisioneiro, George Nassar. Nassar relatou a confissão ao seu advogado, F. Lee Bailey, que acabou representando DeSalvo. DeSalvo forneceu informações detalhadas sobre os assassinatos, incluindo aparência e hábitos das vítimas. Ele descreveu características das mulheres e o layout de suas casas. Método dos crimes, incluindo o uso de itens pessoais das vítimas, como cintos ou meias, para o estrangulamento. Detalhes gráficos dos ataques, como ele supostamente entrou nas casas e o que fez antes de matá-las. Embora DeSalvo soubesse alguns detalhes precisos, ele errou em outros. Descreveu incorretamente a cor de um tapete em um local do crime. Não sabia detalhes críticos que apenas o assassino conheceria. Alguns acreditam que DeSalvo confessou para ganhar notoriedade. Ele teria pensado que, ao ser identificado como o estrangulador, garantiria fama e dinheiro para sua família. Na altura, nenhuma prova forense ligava DeSalvo diretamente aos locais dos crimes. A polícia nunca encontrou testemunhas que o colocassem perto das vítimas. DeSalvo foi condenado apenas pelos crimes relacionados ao Homem Medidor e enviado para a prisão. Em 1973, ele foi assassinado por outro prisioneiro em circunstâncias misteriosas. Isso encerrou qualquer possibilidade de novas confissões ou esclarecimentos sobre os crimes. Se Albert DeSalvo não era o estrangulador de Boston, quem poderia ser? Vamos explorar as principais teorias. A primeira teoria que sugerimos é múltiplos assassinos. A falta de consistência nos perfis das vítimas e nos métodos sugere que os crimes podem ter sido cometidos por várias pessoas. Alguns especialistas acreditam que o verdadeiro assassino usou a onda de crimes para encobrir seus próprios atos. A segunda teoria é Albert DeSalvo era o único assassino. Apesar da falta de provas físicas, a confissão detalhada de DeSalvo convenceu muitos de que ele era culpado. Sua morte na prisão em 1973 encerrou a possibilidade de interrogá-lo mais a fundo. A terceira teoria que também pode ser possível é um outro suspeito desconhecido. Alguns investigadores acreditam que o verdadeiro estrangulador nunca foi identificado. Existem relatos de homens com histórico de violência sexual que viviam em Boston na época e que podem ter cometido alguns dos crimes. As descobertas modernas, décadas depois, avanços na ciência trouxeram novas perspectivas para o caso. Em 2013, amostras de ADN de um dos locais do crime foram comparadas com o ADN de Albert DeSalvo. O resultado mostrou que DeSalvo estava presente no local de pelo menos um assassinato, confirmando parcialmente sua ligação com o caso. A ligação de DeSalvo com um único crime não prova que ele foi responsável por todos os assassinatos. Ainda há dúvidas sobre a veracidade de sua confissão e o envolvimento de outros possíveis suspeitos. O caso do estrangulador de Boston permanece um mistério. Embora Albert DeSalvo tenha confessado, as provas sugerem que ele pode não ter agido sozinho, ou talvez nem tenha sido o verdadeiro assassino de todos os crimes. O que realmente aconteceu entre 1962 e 1964? Esse mistério, como tantos outros, continua a desafiar nossa compreensão do comportamento humano. Volte sempre ao nosso canal, e lembrem-se, o mistério nunca dorme.